Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a tia Simone vai estudar juntamente com vocês a nossa lição de número 2, que é a lição que traz por título o profeta Elias. A nossa leitura bíblica ela está baseada em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 17, que vai nos contar a passagem bíblica sobre Elias, um acontecido na vida do profeta Elias. E o nosso versículo-chave está baseado em Tiago 5 e o versículo 17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então, vamos lá estudar essa história sobre esse homem que ele era sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele obedeceu um mandado do Senhor que o Senhor Jesus mandou ele fazer e ele obedeceu. Então, vamos lá à nossa leitura. Nos dias em que o rei Acabe governava Israel, surgiu dentre os moradores de Gileade um profeta cujo nome era Elias, que foi chamado por Deus para o ministério profético em um dos períodos mais obscuros da história de Israel. Período marcado por uma crise, fome, miséria, corrupção, prostituição e apostasia, abandono da fé. Um período em que as pessoas se afastaram de Deus, se distanciaram de Deus e começaram a pecar e cada vez mais foram se afastando do Senhor. Acabe, filho de Omri, era casado com uma fenícia chamada Jezabel, mulher idólatra que adorava a Baal, e Baal era um deus falso, e que incentivava o monarca a fazer o que era mal aos olhos de Deus, perseguia e mandava exterminar os profetas do Senhor. Isso, a esposa dele ficava perseguindo e incentivando ele a fazer isso, a perseguir o povo de Deus. Essa mulher era uma mulher muito má. Em meio à crise moral, social e espiritual, entretanto, Deus pôde contar com a coragem e a determinação de Elias para ser seu porta-voz. A missão de Elias era lembrar o povo judeu que só havia um único e verdadeiro Deus, a qual deveria cultuar, porque Israel havia se afastado dos caminhos do Senhor, o seu Deus. Um dia, Elias foi até Acabe e advertiu contra a idolatria. Lembra, Acabe era a esposa de Jezabel e Elias foi lá até ele, olha só. E Elias disse para ele que Deus fecharia as janelas do céu e assim durante um tempo a nação de Israel ficaria sem chuva. Tudo aconteceu de acordo com as palavras proféticas de Elias. Durante 3 anos e meio, não choveu sobre a nação israelita. Depois que Elias disse isso a Acabe, o monarca começou a persegui-lo. Deus então mandou que Elias se escondesse no ribeiro de Querite, para que ali saciasse sua sede, pois todo Israel ficaria sobre a seca. Deus mandou Elias correr, se esconder perto de um riacho, porque Israel passaria por uma seca, mas lá naquele riacho não ia faltar água para Elias. E lá ele ficou. E olha só, depois disso, Deus enviou Elias até a casa de uma viúva, conforme nos diz o texto bíblico. Vai para Sarepta, na terra dos Sidônios, porque ordenei a uma viúva dessa cidade que te sustente. 1 Reis, capítulo 17, versículo 9. Acabe jamais pensaria em procurar o profeta ali. Olha só, Elias foi lá para Sarepta, um lugar na casa de uma viúva, e seria um lugar onde Acabe jamais ia imaginar que Elias teria ido para ali, porque o lugar estava em seca, estava em fome, e Elias ia para a casa de uma viúva.
diante da concepção humana, jamais na casa da viúva teria fartura, né? Mas foi para lá que Deus mandou Elias ir, porque Deus tinha um propósito também a cumprir através da vida de Elias na vida da viúva. E olha só, crianças, o que aconteceu? Elias foi a Sarepta e, ao chegar à porta da cidade, viu uma mulher que apanhava lenha. Ele pediu-lhe para que buscasse um pouco de água e um pedaço de pão. Então a mulher respondeu: Só tenho um pouco de farinha numa panela e um pouco de azeite em uma botija. A mulher foi verdadeira para Elias. Ela disse para ele que ela tinha muito pouquinha farinha e só um pouquinho de azeite na botija. E aí ela foi mais: cozinharei esses restos para mim e para meu filho e esperaremos a morte. O profeta Elias disse-lhe: Não te preocupes. Com um punhado de farinha, faze-me um pãozinho cozido debaixo da cinza, depois farás outro para teu filho, porque esta é a palavra do Senhor. A farinha que está na panela não faltará, nem diminuirá no recipiente o azeite, até o dia em que o Senhor faça cair chuva sobre a terra. E Elias profetizou sobre a vida dela. Vai lá, mulher, faz o pãozinho para mim, faz o bolo para mim, que não vai faltar farinha na sua panela e não vai faltar azeite até que volte a chover sobre a terra. Então Elias estava dando a palavra para a viúva que ela podia ficar tranquila, podia dividir com ele aquele restinho de farinha que ela tinha, fazer o pão para ele, o bolo para ele, que Deus não ia deixar faltar sobre a casa dela, nem para ela e nem para o filho dela. A Bíblia nos mostra que dentre tantas viúvas que existiam em Israel, a única escolhida pelo Senhor para cumprir o seu propósito soberano era uma gentia estrangeira, conforme Lucas capítulo 4, versículo 25 e 26. A pobre viúva fez conforme Elias lhe tinha dito. Deus então abençoou de tal maneira que milagrosamente sua reserva de farinha e óleo foi aumentada e nunca mais lhe faltou o que comer. O ministério de Elias foi marcado por profecias, milagres, desafios e muitas experiências com Deus. Esse profeta aprendeu a depender do Senhor. Sua trajetória nos ensina isso. Ora bebendo água de um ribeiro e se alimentando de pão e carne trazido pelo corvo, ora sendo sustentado por uma pobre viúva. Então, no período que Elias ficou lá na caverna, lembra que Deus mandou para ele ficasse lá perto do ribeiro, ele ficou numa caverna escondido. Enquanto tinha água ali no ribeiro, Deus sustentou Elias ali. O corvo era uma ave que levava para ele alimentos. O corvo trazia alimento e a água, ele bebia a água do ribeiro. E quando a água do ribeiro secou, Deus deu outra estratégia para ele, falando para onde era para ele ir. E ele foi até a casa da viúva, onde ele foi sustentado pela viúva até que ele pôde voltar para sua terra. Sigamos o seu exemplo de fé, confiança e perseverança em Deus. E agora uma meditação para você pensar. Olha só, o profeta Elias nos deixou um exemplo de força, fé, confiança em Deus. Um homem de atitude de fé que cultivava uma vida de oração no Monte Sagrado, que não se intimidou em obedecer ao rei Acabe, mas protestou contra a sua desobediência a Deus. E o Senhor Deus soberano e provedor usou os seus meios inesperados para socorrer e sustentar o profeta. Assim também ele socorre aqueles que o colocam sempre em primeiro lugar em suas vidas. Assim como o Senhor foi fiel a Elias, sustentando ele no período em que ele precisou ser sustentado enquanto ele fugia do rei, Deus faz também nas nossas vidas. Mas o que o Senhor quer é que nós sejamos corajosos e que sejamos temente a Ele, que quando Ele nos mandar dizer algo, que façamos, embora corramos o risco, mas que nós possamos estar na dependência do Senhor, porque é Ele quem zela de nós e é Ele quem cuida de nós.
tá bom? E olha só, nós temos um questionário na nossa lição e eu gostaria muito que você respondesse, embora eu não vou ter como ver, né, se você respondeu, porque eu estou do lado de cá e você está do outro lado, mas você, olha, a mamãe e o papai vai estar de olho se você respondeu a sua lição. E sabe por que é importante você responder a sua lição? Porque se você não souber responder, você vai voltar o vídeo novamente lá atrás e vai ouvir a história. E aí você vai aprender e nunca mais você vai esquecer, tá? Então a pergunta nos diz assim: responda sim para o que estiver correto e não para o que não estiver. E olha só, no reinado de Acabe, Israel enfrentou fome, miséria, corrupção, apostasia e idolatria. Sim ou não? A segunda pergunta, o profeta Elias vaticinou fartura e bonança para aqueles dias do governo do monarca Acabe. Sim ou não? E aí? E a última, o ministério de Elias foi marcado por profecias, milagres, desafios e muitas experiências com Deus. Sim ou não? Se você não soube responder as perguntas, você vai voltar o vídeo no início e vai assistir novamente para você aprender, tá bom? Um beijo no coração, fique todos com Deus e até a próxima aula.